Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, numa semana muito concorrida. O Grêmio jogou no sábado, joga amanhã contra o Tucumã. O Internacional decide hoje a liderança do Campeonato Brasileiro contra a Chapecoense. Chapecoense, se empatar, vai continuar na zona da degola, então um jogo muito difícil. Uma semana cheia, uma semana com feriado do Gaúcho. Enfim, aproveite bem a semana, hoje um dia de sol, né, para dar uma lagarteada se tiver tempo aí. E muito obrigado pelo carinho, sempre a audiência crescendo de forma permanente nessa parceria que já temos há mais de 3 décadas. Estamos recebendo aqui o rei dos números, professor Tristão Garcia, que empresta o seu talento para quase todos os órgãos de comunicação do Brasil. Professor, chega bem pertinho do microfone aqui, professor, nós queremos ouvir a sua bela voz aí. O senhor vai bem, professor? Muito bem, Rec. Uma satisfação muito grande estar contigo aqui no programa, com os colegas. E vamos ver, então, o que temos. E está aqui o Juliano Piacentin, que é jornalista da Web Independente, da Rádio Web Independente, e o Maurício Freitas, que está sempre conosco aqui. Os números indicam o quê? Em termos de Campeonato Brasileiro. Libertadores é mata-mata, né? Libertadores, dizer que um tem mais chance que o outro é complicado, né? Só o fato de decidir em casa. Vamos matar Libertadores, né? Vamos ver. São não, matar 8. Libertadores, não. Matar a questão, né? Estatístico. Olha, são 8 times. Como mata-mata pode acontecer qualquer coisa, vamos dar 50% para cada um. 12,5. 12,5, divide por 8. Essa é a chance. Quem decide em casa não teria 13, Até eu vou 14? fazer um outro exemplo só para tu entender. Vamos supor que o Grêmio, que é um time gaúcho aí, ou o Palmeiras, um deles tenha 70% de chance de ganhar cada confronto até a final. Né? Qual seria a chance? Bom, teria 70% de ganhar as quartas, 70% de ganhar a semifinal, já estaria com 49%. E outro 70% de ganhar a final iria para 35%. Tu vê como, mesmo tu sendo favorito em cada confronto, como tu tem que ganhar 3 confrontos diretos até o final, daria 35%. Bom, o Internacional, só para comparar e já provocar, no Campeonato Brasileiro tem hoje 44% de chance de ser campeão. Então, realmente o Internacional está mais perto do título do Campeonato Brasileiro que o Grêmio da Libertadores. O Inter é o que está com o percentual mais alto de possibilidade? Exato. O Inter não é favorito, do ponto de vista que eu estabeleço matemático. Pelo título, tu tem 100% para distribuir entre os candidatos, perfeito? Se tu tiveres 50% ou mais, tu deixa 50% ou menos para a soma dos outros. Então, tem que ter mais de 50%. O Inter está com 44%. Mas ele é o que tem mais chances. Depois vem o São Paulo com 34%, Palmeiras com 16%, Grêmio com 3%. Por que dá essa diferença? Flamengo com 3%. Se o Inter empatar hoje, vai ter a mesma pontuação do São Paulo. E por que o Inter vai ter um percentual ainda maior do que o São Paulo se empatar hoje o Inter? Bom, não sei como é que tu adivinhaste, Rec, mas tá certo. Se o Inter empatar hoje, ele vai manter esses 44%. Porque o empate fora de casa é um resultado neutro. É a obrigação de fazer para quem quer ser campeão. Empatar fora e ganhar em casa. Claro que ninguém consegue ganhar todas em casa, e com isso se obriga a ganhar fora para compensar os tropeços. Né? Então, se o Inter empatar hoje, ele vai continuar com a mesma chance, o São Paulo com a mesma chance, fica tudo igual. É um resultado neutro. Tá? Pior para Chapecoense. Essa aumenta o risco e vai para 40 e tantos por cento o risco da Chapecoense. Para a Chapecoense o empate é ruim, porque ela joga em casa. Bom, afora isso... Se o Inter ganhar, então, vai chegar perto dos 50. Vai para 46, 47. Não. Se o Inter ganhar hoje, ele vira favorito ao título. Pelo menos sai da rodada como favorito. Passa dos 50. Passa dos 50. Sim, porque aí ele faz o resultado extraordinário, que é vencer fora de casa, que aliás ele tem feito, né? Ganhou 5, né? O pessoal ganhou do Santos, do Vitória, do Fluminense, do Bahia e do Atlético Mineiro.
Não, aqui, cada vitória é expressiva. São 5 vitórias e 4 empates como visitante pro Inter. Eu sei que a torcida colorada fica pé da vida comigo, mas eu ainda não enxergo o Internacional campeão brasileiro. Mas é difícil enxergar. Primeiro que é um time do Sul. O Sul tem dificuldades. É um campeonato complicado, né? 38 rodadas. Mas tem notícias boas, Rec. Eu estava olhando, ainda tem 9 datas, 3 de Copa do Brasil e 6 de Libertadores, não tem? Sim, para atrapalhar o Palmeiras. Não, nós estamos em outubro, praticamente. Isso quer dizer o seguinte, que o Campeonato Brasileiro desse ano, nem me dei o trabalho de examinar, mas é fácil de ver, como ele ainda tem 13 rodadas, né? Que o Campeonato Brasileiro vai ser quase só aos finais de semana. Então o Inter vai poder se preparar para cada jogo como uma guerra, que aliás ele fez muito bem, né? Se falou muito no Grenal de muitas coisas, mas não se falou que o Inter competiu às ganhas, jogou com tudo, né? O Grêmio começou a jogar depois do jogo. Né? É verdade, é verdade. Nos microfones. O Internacional não, o Inter competiu, né? E ele vai ter essa chance de competir. Em outros anos, não tinha esse calendário novo da Conmebol e a Copa do Brasil competindo de tal forma que permita ao brasileiro ter praticamente um jogo por semana. Então o Internacional tem uma chance de estar sempre com o tanque cheio. Nós estávamos falando aqui fora do ar. O Internacional tem 12, 13 jogos a menos que o Grêmio no ano. Isso é quase 2 meses a menos de jogo. Se tu tirar a Copa do Mundo, que ocupou um mês, isso volume ainda mais quem joga mais. Então o Internacional joga com o tanque cheio, vai jogar uma vez por semana. Os adversários do Internacional, o próprio cálculo de chance mostra, se o Inter perdeu hoje, pior hipótese, a Chapecoense está precisando dessa vitória. A gente olha só o lado do Inter, o outro lado tem um time ameaçado. Vamos fazer guerra. Né? Se a Chapecoense conseguir ganhar do Inter, ele sai de Chapecó e com a mesma chance do São Paulo. Ficou ali empatado, 1% para cá, 1% para lá, de diferença. Ou seja, está tudo aberto. Então a situação do Inter é mesmo muito favorável. É que o matemático, que é o caso do Tristão, ele faz o cálculo pegando já as futuras rodadas. Tá? E eu vejo essa situação de agora, Chapecoense e Corinthians, como uma encruzilhada da competição. O Inter já passou por várias. Aquela Sim. Atlético e Fluminense foi emblemático. Ali o Inter deu o salto. E se o Inter der um novo salto, aí eu acho que o Internacional vai ser campeão. Se ganhar agora essas 2 partidas, ou pontuar daqui a pouco 4 pontos, até porque o Corinthians é mais difícil. Não, 4 né? Tá fechado. 4, todo mundo no Beira-Rio fecha agora. Fecha. É onde assina. Pode escolher qual vai ser qual vai ser 3. Né? Daqui a pouco, porque o Corinthians é um Mas daí clássico, o 3 né? entra no que disse o Tristão, que o Inter pode perder hoje e ganhar do Corinthians. Né? Porque a obrigação é fazer 2. Eu vi o jogo do Corinthians contra o Sport Recife em casa. Foi um parto e meter a mão no Sport Recife, né? De novo, né? O primeiro gol, o cara não sei, o que é aquele bandeirinha? Aquele é cara de polícia. Né? Bola lenta e impedimento claro. Impedimento claríssimo de 2 jogadores, aquilo ali é cara de polícia. Mas você que ele ficou em dúvida, achou que era meio de semana que ia ter o VAR para revisar, só pode. Mas no segundo gol, o Léo Ortiz... Mas é sempre com o esporte lá. O Léo Ortiz perder a bola pro Romero de cabeça é algo inadmissível também, né? E até falou do Léo Ortiz, né? Foi o Léo Ortiz que chutou que o goleiro dominou no peito. Daí esse lance eu não acabei não vendo. Viu o Cássio o que fez? Descuido do Léo Ortiz. Para debochar, dominou no peito e saiu jogando. Saiu jogando. O chute foi tão fraquinho, né? Ele disse, no meio do campo eu não tomo gol. Ele disse depois mais tarde. Mas deixa eu pegar esse quesito estatístico que o professor Tristão Garcia estava Neto falando. Moura. O fato de enfrentar adversários que estão melhor qualificados em casa ou pior qualificados em casa, isso entra no cálculo também? Tudo entra, mas o problema é que tem outro cálculo ainda. Primeiro, com quem tu joga e tem a praga do Renato, hein? O Renato jogou uma praga no Internacional. Eles têm 14 jogos aí. Eu acho que... depois vamos comentar isso. Outra dificuldade no time do Sul ser campeão depois. Olha só. Realmente... tu tá falando em amolecer jogo? Sim. Mas tu acha que isso existe? Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Tu tens? Nenhuma dúvida. Mas olha só. Essa bronca que o Inter não deveria ter comprado. Foi só essa. Para o futuro. Né? Eu poderia ter ficado quietinho. Mas tu estava engasgado, muito humilhado, injustamente humilhado até. Muitas vezes, né? O jogador extravasa, né? Bom, mas voltando a falar
tem um outro detalhe. Primeiro, com quem tu joga e aonde tu joga. Então, o fator local e o adversário, a força do adversário e o fator local. Afora isso, no cálculo, eu considero os 6 últimos jogos com peso maior que os outros 6 anteriores, os outros 6 mais anteriores. Então, os resultados antigos só entram na pontuação, praticamente, mas não no perfil. Então, tu também, para ser campeão, tu tem que ter a sorte de pegar os times no momento que eles não estão fortes, entende? No momento certo. E isso pode ter acontecido no Internacional, né, em alguns momentos. Só que agora ele está confiante, forte, cheio de ponto. E não tem ninguém jogando um grande futebol no país. Exato, né? Não. Então ele é candidato ao título mesmo. A gente tem uma certa dificuldade, porque o ser humano é, por natureza, preconceituoso. Recém subiu da 2ª divisão, os jogadores não são nenhum virtuoso, tecnicamente, salvo os mais antigos, tipo da Alessandro, né? Então a gente tem um pouco de... E ainda tem o contraponto do Grêmio, que joga um outro tipo de futebol, né, mais plástico. Mas o fato é que o Inter divide todas as bolas atualmente. Ele começou muito mal o ano, mas acertou um time. Não, e o Inter sempre tem uma solidariedade impressionante, né? Quem perder a bola já tem outro para recuperar. Isso aí está funcionando bem, isso aí é inegável. Agora, me parece que falta um pouco de qualidade. Quando vai ganhar, será que vai ganhar quando vai ganhar? Tem que convencer em algum jogo. O Corinthians se borrou ano passado e quase perdeu o título. Foi aquele caso que o Renato mesmo falou, né? O Corinthians vai despencar. O Corinthians despencou. Mas ele falou sem acreditar. O Renato mete aquele olho de fusca dele. Tu sabe, ele falou aquilo como uma coisa lógica para se falar, mas ele não acreditava. Tanto que o Grêmio meio que largou. Não só o Grêmio, como outros. Também que o Corinthians fez de ponto no primeiro turno ali, não existe, né? Aquilo ali não existe, né? E o Corinthians também, ano passado, teve uma grande vantagem, como o Inter tem esse ano, que é o fato de uma competição só. O Corinthians foi eliminado não jogou Libertadores, jogou a Sul-Americana no passado, foi eliminado para o Racing, aí foi eliminado na Copa do Brasil e jogou só o Brasileirão. E também tem essa vantagem, eu acho que é muito grande. E a outra vez o Tolima, atual, né? A mesma coisa, quando o Tite foi eliminado. Ou seja, tu jogar só o Campeonato Brasileiro pode ser uma vantagem. Agora, quais são as desvantagens? Né? Uma é essa, que tu sempre tem um paulista está no centro do país, centro econômico, centro geográfico, viaja menos, joga entre eles ali, não há rivalidade que há aqui. A torcida tem, mas os jogadores não têm. Aquela rivalidade tremenda que se tem aqui. Ou seja, um time... Já houve um precedente de um entregar para o outro e tal, mas aqui a coisa é mais séria. Né? Aqui a gente tem os exemplos. Né? Em 2008... O Internacional entregou para o São Paulo. Por quê? Foi atacar o São Paulo, a peito aberto, saiu a dar campo para o contra-ataque do São Paulo. Quem conhece o 3-1. 3-1. Né? E estava há uma semana concentrado em Santos, uma coisa do gênero. Né? Depois, no ano seguinte, o Grêmio deu o troco contra o Flamengo, né? Evidentemente. Né? Aqui é difícil, tá? Tu tem que vencer tu tem que ser melhor mesmo que todos, né? Para ser campeão. Eu já vi o Atlético Mineiro ir lá e atrapalhar o adversário direto do Cruzeiro pelo título. Né? E olha que lá é mais parecido que aqui em Minas Gerais. Né? Mas já havia. Eles entregam menos. Entregam menos, eu acho. Nós aqui somos os mais. Agora, a gente só. Esse é o defeito, né? Mas tu para pensar, a diferença econômica de São Paulo, que tu que viaja vê, e os nossos times vão lá e enfrentam e tiram as competições mais curtas, especialmente, tiram deles, né? Tanto o Grêmio como o Inter. Nós temos muito mérito. Temos muito mérito. O último time... Paraná está na nossa frente economicamente, mas no futebol não chega nem perto. O último time fora do eixo, assim, Rio, São Paulo, Minas, a ser campeão, se eu não me engano, foi o Atlético Paranaense 2001, né? Não. Teve outro depois? Não, Fora do eixo Rio, São Paulo, Minas. Minas, tirando Minas. Sai do Sudeste. Não, achei que você não tinha entendido que você tinha citado Minas. Não, Minas. Não, o último foi o Atlético Paranaense. Imagina, 2001. E ainda na época do mata-mata. 2002 foi o Santos, 2003 foi o Cruzeiro, 2004 foi o Santos, 2005... Foi o campeão moral é o Inter, né? 2005 foi o Corinthians, 2006 São Paulo, Internacional foi segundo, 2007 São Paulo de novo, 2008 São Paulo, 2009 Flamengo,
Fluminense 2010. 2010, Fluminense do Abelão. 11 Corinthians. 11 Corinthians. 12 foi aí 12 13 Cruzeiro. Fluminense foi Com de o novo. Marcelo Oliveira. Isso. 14 acho que 14 Fluminense de novo. Isso. 2015. 15 Corinthians. 2015. Não, 2015. 15 O Palmeiras é 16. É, foi Corinthians acho também. 16 o Palmeiras, 17 o Corinthians de novo. O Fluminense foi campeão, tá me lembrando aqui o Bruno, em 2012, 13 e 14 é que foi Cruzeiro. 13 14. É, isso. 2015 foi Corinthians, Foi. Isso. E 17 também. 17 também, 16 Palmeiras. O último foi o Atlético Paranaense. E ainda no mata-mata, né? Como Saindo o do professor pontos dizia. corridos. Não, o Poço Correios não nos ajuda. Não. Quando se vai para pontos corridos, o Inter esteve próximo em 2005. Teve o Grêmio que perdeu para o São O Paulo Inter na 3 reta vezes final. e o Grêmio 3 vezes. Como vice. O último vice do Grêmio até foi mais afastado, né? Foi contra o Cruzeiro. O Inter foi em 2005, Muito 2006, Os vice 2009. fracos, né? Os vice O muito, único muito vice bons. forte foi aquele. Realmente. 2005. 2008, São Paulo. E o 5. É, em Não, 2008 também. né? 9 também. E O Inter tá. Tanto que se o Inter sim. ganhasse, o Grêmio É que o Grêmio eu- ganhasse do Flamengo, o Inter poderia ser campeão. Eu considero que em 2009 não teve campeão, cara. Porque com aquela pontuação de ser campeão. 67, né? Tá brincando. A Todo mundo pontuação, foi vice. Hoje a pontuação, para ter uma ideia, para tu garantir G4, vaga direta na Libertadores, é 67. O cara conseguiu ser campeão. Aquele campeonato foi muito ruim, né? Tecnicamente também. E isso, mas aí fica emocionante. Hoje, pegando o cálculo do líder, que é o São Paulo, dá 2 pontos certinho pro jogo. 50 em 25. Mas vai cair. Exatamente. Essa é a média 2 pontos por jogo que eu acho. Eu vou dizer que eu afirmo que o vice não faz até o final. Então, quem conseguir manter essa média até a última rodada, faz 76 pontos e é campeão brasileiro. Eu acho que 4 ou 5 vai dar, mas é só acho. Né? Né? Mas o cálculo ainda aponta para 78. Só para ter uma ideia, eu faço um outro cálculo, até tem no Infobola isso. Não é para fazer propaganda, Deus me livre. Não, mas- mas é só para Já dizer está mesmo. patrocinado o Infobola? Aquilo é... Mas não entra nem um pingadinho, né? Não, eu gasto. Eu vou lá e pago. Que loucura, né? E todo mundo se abastece do Infobola. Segundo o professor Tristão Garcia e tal. Mas de vez em quando sai uma materinha para Rede Globo e tal, aí cobra. Não cobro nada de ninguém. De ninguém. Não, de ninguém. Não ganhou nem um centavo até hoje. Eu já ganhei uma camisa que tu me desse. Não, essa aí eu me lembro. Só disse, finalmente ganhei um presente. Só o REC tá pagando muito caro pela entrevista, né? Porque a gente sabe que... Não, olha, eu só ganhei dinheiro diretamente pela atividade de futebol quando eu escrevi numa Copa do Mundo uma coluna pro O Globo. E só? E só. Mas eu me divirto. Enfim, tá tudo certo. Eu nem penso nisso, Rec. Né? Mas, claro, eu tive serviço de informação para celular e ganhei muito dinheiro por muitos anos. Mas eu, diretamente pelo Infobola, nada. Bom, mas então... Só para te dizer, então, nós estávamos onde? Não nessa situação de que é muito Cálculo difícil do com os campeão. gaúchos e tal, tem que superar muitas etapas e tudo mais, tem o entrega, tem o... E o cálculo do campeão, que dificilmente o vice vai chegar nos 2 pontos por partida. que Nunca chegou no Brasil, né? Nunca chegou. Então, o cálculo... Nunca ninguém foi 78. campeão com 76? Nunca um vice fez isso. Tá, mas o campeão sim. Não, o campeão, se fizer isso, eu digo que é campeão. O Corinthians fez mais do que 76. Sobrou, mas o vice nem perto dos 76. Então, porque tu tem que cuidar, tu tem que fazer um a mais que o vice. Esse é o cálculo. Perfeito? É para não simples. depender de critério. E o vice nunca fez. Aliás, o vice o máximo que fez foi 72. O menor foi o Foi Grêmio e Flamengo. Atlético, os dois 67, né? O menor foi o Flamengo. O O maior... menor campeão, 67. O maior, o Corinthians, 8-1. Né? Mas aí o Cruzeiro fez em O Cruzeiro 2013 mais de 100. né? Mas eram mais Mas times. é que mas eram aí mais era- clubes. 26 clubes. Aí eram 46 jogos. Né? Eram muito mais jogos. 46, eram 23 ida e volta. Mas só para dizer, lá no Infobola, ao lado da chance, à esquerda, tem uma coluna que não está nem explicado o que é, como é de graça, né? Tem injeção na testa, não está explicado. Mas tem um Delta MQ. Esse Delta MQ ao lado da chance é o velho técnico gaúcho no Campeonato Brasileiro. O que ele dizia? Te lembra bem disso? Você ganha em casa, empata fora, que aí é campeão.
né? Mas na época valia 1 ponto o empate, né? Exato. Mas não é que aquilo vale hoje. Então, se tu ganhar em casa todas, empatar todas Dá fora... 4 pontos. Dá 4 em 2, 2 médios, 76 no final. Bom, ali então o que eu faço? Eu pego, por exemplo, o Internacional está com 24 jogos feitos, né? O Internacional era para ter 48 pontos pelo fator local, ganhando todos os jogos no Beira-Rio e empatando todos os jogos fora. Era para ter 48. Ele aparece no Infobola com 49, então tem o Delta MQ mais 1. Ele está 1 ponto acima dessa média qualificada. Tá? E o São Paulo também está mais 1. Então eles ainda têm uma gordurinha de terem 1 pontinho de sobra. Eles podem perder um jogo fora de casa que eles entram na média. O São Paulo está certinho. 50 e 25 jogos. Na bruta, mas na qualificada ele também está sobrando na qualificada. Está sobrando 1 também. Buscou mais fora do que isso, tem um pontinho sobrando pelo fator local. E na bruta está certinho. O Internacional, empatando hoje, fica também certinho nas duas. Sobrando 1 ponto na... Bom, eu vou repetir assim. Qual é a obrigação do líder? Ganhar em casa, empatar fora. Se ele fizer isso até o final, ele é campeão. Você vê assim, ó, essa história de que todo mundo está vendendo, o Palmeiras como mais ameaça do que o São Paulo, e à luz dos números e do aproveitamento em casa e fora, isso aí se confirma ou é só na qualidade do elenco? E como considerar no cálculo, professor, os jogos simultâneos de outras competições que o Palmeiras tem? Isso tem como entrar ou não? Onde é que entra o bafo? Não, entra na queda de rendimento que em algum momento vai aparecer. Se não aparecer, porque o time é bom mesmo. Perfeito? Mas não entra diretamente, eu não coloco nenhum fator. Isso deixa acontecer pelos resultados do próprio campeonato. E aí acontece. Ontem, por exemplo, ele botou um time que não é o seu melhor time. Já fez a obrigação, mas não ganhou. O Palmeiras não tem que fazer obrigação, ele tem que recuperar. Ontem ele teria que ter ganho para poder recuperar o terreno perdido de antes. Outra coisa, claro que entra o técnico novo, dá aquela emoção e tal, o cara faz um pouco mais, mas já começou a tropeçar. Perdeu para o Cruzeiro o jogo de ida, né, da Copa do Brasil. Não. Aí crespa, né? Agora tem o jogo joga fora de casa, né? Vai decidir fora com o Cruzeiro. Exatamente. Ele já começou a perder rendimento, o Palmeiras. Mas como ele, logo na entrada, ele ganhou uma série de jogos em sequência, dá essa impressão. Eu só acredito, Rec, no fato verídico, como diz o outro, né? Ou venéreo, como diz o brincalhão aquele. Ou seja, eu tenho que ver o resultado em campo. Que o Palmeiras é milionário, que tem um elenco forte, há quanto tempo faz isso? Já faz uns 2 anos, pelo menos, né? Estamos no 2º ano, 3º ano. E a diferença não é tão grande, tá? Eles não conseguem botar 12 jogadores em campo, nem 13. E os 11 que eles colocam são bons jogadores. E eles têm um pouco mais de reserva. Mas são parecidos com outros clubes, não é tão extraordinário, né? Quem tem um jogador extraordinário no Brasil hoje? Às vezes mais é pela fama. Porque tem gente que tem categoria de base, o Grêmio, o melhor exemplo agora, né? Que supre de uma maneira tal que, por exemplo, tendo Borja e Daverson, né? O Daverson, né? Tá marcando gol, mas é o Daverson, não é? Um jogador que fez muito sucesso num time pequeno na Espanha, né? Ele fez muito sucesso no Alavés da Espanha. Aí a gente pega, eles tinham o Keno e o Dudu. O Keno foi embora, né? A zaga deles é comum. A zaga é muito comum. Esse jogo do Cruzeiro, Antônio Carlos e Edu Dracena, os reservas são melhores aí, na minha opinião, né? Porque são o Luan, que era do Vasco, que era da seleção olímpica, e mais... Agora me deu um branco, tem o outro, não é Gabriel. Eu acho que é... O Antônio Carlos? Não, o uruguaio Gomes, que era do Lanús, estava no Milan. Isso. São melhores que Edu Dracena e Antônio Carlos, que jogaram contra o Cruzeiro. Mas o Filipão joga muito na segurança, né? Especialmente depois que tomou 7-1, né? Quando ele inventou o Dante aquele, ele para colocar alguém um pouquinho desconhecido dele, não do público, ele não vai. Ele vai de Edu Dracena, vai de Antônio Carlos, ele vai mais na bola de segurança. Alegria nos pés. Alegria nos pés, né? Mas alguém passou esse cachorro no Filipão. Alguém deu essa ideia para ele. Olha, lá em Minas Gerais, vamos puxar a torcida local. Isso, ele pensou isso. Pensou um troço infantil, né? Um
troço infantil. Já tinha dado certo aqui contra o Paraguai, quando o Brasil estava para Isso. classificar. Lembra que botou o Tinga, botou não sei mais Marcelinho quem. Paraíba. Isso. Mas o Marcelinho Paraíba estava jogando muita bola. Jogava Né? muito. Tinha também naquela época. Tinha também. Sim, mas ele botou aqui, né? Sim, Mas se a porque- gente analisar no clube, o Bernardo também tava. Só que o parâmetro era outro. Né? Era contra a Alemanha, né? Com vitória sobre o Paraná sábado, o Grêmio subiu para a 5ª posição no Campeonato Brasileiro. Qual é o percentual do Grêmio? De título. Vamos recapitular para o ouvinte estar chegando agora. O Internacional tem 44% de chance de título, o São Paulo tem 34%, Palmeiras tem 16%, Flamengo 3%, Grêmio 2% e Atlético Mineiro 1%. Esses 6 aí, Rec, são os que ainda têm chances matemáticas e disputam o título, muito provavelmente, aqueles 3 primeiros. Bom, vaga direta na Libertadores, esses 6 disputam, tá? O Internacional, só essa é uma notícia, isso sim é concreto, tá? E o torcedor colorado pode já ir comemorando. O Internacional está com 96% de chance de ficar entre os 4, vaga direta, não é aquela vaguinha lá que tu entra e joga 2. 96%. 96% de vaga direta. Mas por que o Flamengo despencou? É porque os perseguidores são o Grêmio e Atlético Mineiro, que podem ameaçar, estão longe do Nacional. Essa que é a verdade. Não está longe. Então tá, então ganha 3 jogos seguidos fora de casa e confirma os 2 outros em casa. Faz 5 vitórias seguidas que já não está mais longe. Mas não se faz isso, né? No Campeonato Brasileiro é muito parelho. Então o Grêmio, a rigor, está longe. O Grêmio no Grenal se afastou do Internacional. Definitivamente. O cálculo que o Grêmio faz que vai ganhar 10 em 12. Só um pouquinho. O Grêmio pode chegar no Inter se o Inter tropeçar, mas não vai chegar no líder. Chegar no líder é outra coisa. Né? Pode buscar o clube, mas não o líder. Porque aí tem que buscar mais 2 ali do líder. Todo mundo teria que tropeçar. Ou o Grêmio fazer algo extraordinário. E como é que ele vai fazer isso jogando 10 em 12. 10 em O 12. Jeromel falou 12 em 12, né, na coletiva. Mas aí A seria 100%. do Né? clube é 12 em 12. Ganhar do Fluminense no Rio. Isso. Porque a sequência é Mas isso Ceará, Bahia... Não, Ceará, Fluminense, Bahia em casa. Bahia e depois tem o Sport Recife também. Em casa. Aí foi o Paraná. Aí foi o Paraná. Já foi. Foi o Paraná. 10 em 12 eu nunca vou me esquecer. Nós conversando naquela época, eu estava aqui no teu programa contigo, tu me perguntaram, mas quem é que tu acha que vai ser campeão? Eu digo, vai ser o São Paulo. Foi em 2008. Você lembra disso? Me perguntaram? Porque o São Paulo ganhou, isso não acontece todos os dias, mas em 2008, faltando 12 rodadas para o final, o Celso Roth é tão azarado que o São Paulo ganhou 10 e empatou 2 nas últimas 12. Isso ninguém fez até hoje, porque no final do campeonato está cansado, né? Porque ganhou 10 e empatou 2. E teve um fator a favor, que era que o Corinthians estava rebaixado, não estava atrapalhando ele. Tinha Portuguesa e tal. Então fazer 10 vitórias em 12 jogos, empatar os 2 já é uma proeza. Fazer 10 pontos em 12 também não é nada fácil, é ganhar 3 e empatar 1. Né? Ou seja, O Grêmio está pensando em ganhar do Ceará, do Paraná, do Bahia e empatar do Fluminense no Rio. Mas Dá não pra pode ganhar pensar. também, né? Rec, se está pensando em título, é que o Grêmio não está pensando em título. Ele vai dizer, vai morrer de pé junto, jurando que quer ser campeão brasileiro, mas não quer. Ele quer a vaga direta na Libertadores. Isso já foi estabelecido lá no início. Tá, mas e se o Grêmio der uma de Flamengo de 2009? Mas esse. Mas ele depende dos outros, que os outros tropecem. Aí ele quer. Agora, se tiver que ganhar 5, 6 jogos seguidos, ele vai arriscar a Libertadores. Não vai fazer isso. O Grêmio, quando se fala em fazer 10 pontos em 12, fazendo essa projeção que o REC fez, é aquela projeção que o professor Tristão Garcia estava falando, ganhar em casa e empatar fora. Isso que eu dizia antes. E com uma vitória a mais fora para compensar. Bom. Não, essa projeção agora... Isso é obrigação. O Grêmio enfrentou o Paraná em casa, conquistou 3 pontos. Aí projeta mais 3 pontos com o Ceará em casa, 1 ponto com o Fluminense fora e mais 3 pontos com o Isso não Bahia em recupera casa. nada. E depois Isso aí é a base. Não, isso não recupera nada. O Grêmio está com menos quanto na média ali? Olha ali no Delta MQ. Vou buscar aqui. Vamos lá. Se não me engano, é menos 6. Depois ainda o Grêmio tem Ele não recupera 1 ponto da média, assim. Fazendo esses 10 pontos e 2. Porque são 10 pontos obrigatórios. Só que ele já está defasado. Esse seu cálculo aí É cruel, mas é verdadeiro. Teria que fazer 12 em 12, então. Para recuperar 2 pontos desses negativos que o Grêmio tem. E O depois Delta tem... MQ do Grêmio é menos 5 ou menos 6? Vou buscar aqui. E depois o Grêmio ainda tem o América Mineiro fora ali, pelo que eu vi. Também Aí tem que ganhar de Não, novo. o Grêmio tem América O Grêmio- Mineiro fora e Palmeiras fora. O Aí Grêmio... Palmeiras dá pra...
dá pra empatar, né? Dá pra trocar ponto. Nesse cálculo do professor, o delta MQ do Grêmio é menos 7. Então tem que ganhar 12 em 12 pra tirar 2 pontos, né? Pra ficar menos 5 ainda. Pra ficar menos Na 5. verdade, para trocar pontos com o Palmeiras, o Grêmio tem que ganhar do Palmeiras lá, porque o Grêmio perdeu aqui. Né? Não, o Grêmio tem que ganhar um monte de jogo fora, Reg, para poder sonhar com o título. Para isso ele tem que estar eliminado da Libertadores. E isso ele não quer. É o que eu dizia lá atrás, era o seguinte, que o cálculo sórdido da torcida do Internacional é que o Grêmio caia só na semifinal Claro. da Libertadores. Porque na final a torcida do Inter já não vai querer secar, aí é tortura. Mas o cálculo sórdido da torcida do Inter é que o Grêmio caísse na semifinal, para não virar o maior adversário do Internacional. Eu vou combinar. Só que agora já o Grêmio ficou Já defasado. Perdeu o Grenal, né? Se ganha o Grenal... Aí muda. Por isso eu digo, não adianta depois no microfone. O jogo era ali, no campo. É. Se não dá para ganhar, empata. Faz o... Não perdeu. Pra torcida não é o ideal, óbvio, o Grêmio ir na final da Libertadores, né? Mas pro clube, pro Inter, não é nada mal o Grêmio seguir avançando, né? Não, mas se chegar no final da Libertadores, perturba, porque aí obriga o Inter a ser campeão. Aí o Inter tropeça nele mesmo. Mas pro Gaúcho seria... Dá uma pressão, né? É uma pressão terrível, porque o Grêmio pode ser tetra da Libertadores. E aí vai ter 50% de chance de ganhar o título, né? Não, e aí justifica também botar time reserva contra o São Paulo no Morumbi, contra o Palmeiras. No Palestra. Mas esses jogos, o torcedor colorado não conta com esses pontos do Grêmio nesses jogos. Bom, então estava falando do Grêmio. Vantagem em relação à primeira equipe fora do G6 aumentou para 10 pontos. Então, para Libertadores, o Grêmio vai. Mas a vaga é podre, né? A vaga é podre. Pode mais atrapalhar do que ajudar. Porque o calendário já é grande. Aí tu faz mais 2 jogos mata-mata. Até hoje ninguém sobreviveu àquele negócio brasileiro. Este ano, o Vasco foi. A Chapecoense morreu já na segunda fase. Na estreia dela, que era a segunda fase, né? Os bolivianos começaram na terceira. O Botafogo resistiu. No outro ano. Foi o ano do Grêmio. Isso. O ano passado foi mais longe, né? Mas chegou até as quartas. Batia em tudo que era campeão, lembra? Isso. Bateu no Olímpia, bateu no Nacional. E o Vasco saiu no grupos agora este ano. Isso. O Vasco caiu na fase de grupos. Mas o Botafogo chega naquela fase, mas não chega com pinta de campeão. Chega se arrastando. Ele chega com dificuldades físicas. Mas o Grêmio pariu uma bigorna para passar pelo... Sim. Te lembra? Quem foi que fez gol? Foi o Barrios. Foi. Gol de cabeça. Que aí todo mundo diz que ali ele se pagou. Né? E se pagou mesmo. É claro. Mas estamos vendo, o Barrios é um dos... Tá entre os 5 maiores artilheiros da Arena, com 14 gols. Como é que é, professor? O Barcos, eu acho que se pagou lá no Cruzeiro. Vinha mal. Vinha mal, fez um gol interessante. Interessante, rápido. Dominou e meteu o gol. Ele é meio de se enrolar, né? Mas só nessa linha do que o professor Tristão estava falando, da dificuldade de começar nessa fase preliminar da Libertadores, a gente não pode esquecer como terminou o Botafogo ano passado, né? Conseguiu ficar fora da Libertadores mesmo com meio mundo classificando. É verdade. O Botafogo ficou em 10º, conseguiu ficar atrás. Morreu na temporada. Perda, não tinha mais nada. Grêmio... Outubro acabou o ano do Botafogo. Exatamente, não parou mais de perder. Grêmio enfrenta o Tucumã amanhã 9h45 da noite na Argentina. Léo Moura fora. Léo Gomes será o lateral direito titular, passa a ser o titular, né? Vai jogar só quando tiver 100% o Léo Moura e olhe lá de vez em quando. Sem Jael e André, tendência é que Luan atue como falso 9, com o Tassiano e o Jean-Pierre brigando por uma vaga na meia cancha. E após dispensas de Márcio Bolzoni e Felipe do Canto, apenas os médicos Paulo Rabaldo e Márcio Dornelles permanecerão no clube até o final do ano. No Inter, Colorado enfrenta a Chapecoense hoje, 8 da noite, lá no Índio Condá. Uma vitória deixa o Colorado na liderança com 2 pontos de vantagem em relação ao São Paulo. O Inter tem uma chance de ouro, mas vai ter que jogar bola. Iago retorna ao time após cumprir suspensão. Dourado fora, Gabriel Dias deve ser o substituto. Tendência é que Damião jogue no lugar do Jonathan Alves. Provável Inter, Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta e Iago. Gabriel Dias, Edenilson, Patrick, Nico, Potker e Damião. O clube busca a segunda vitória na história em Chapecó. No Brasileirão são 3 derrotas em 3 jogos disputados. A única vitória aconteceu na Copa do Brasil de 2008. O Inter eliminou a Chapecoense ganhando de 2-0. Já voltamos. Vamos ver os lances do Grêmio contra o Paraná. Dificuldades no primeiro tempo.
facilidades até no segundo tempo, né? Porque o Grêmio podia ter feito 4 daí. Né? E o Capixaba, o que é que vocês acharam? Foi muito bem. Foi com a Rádio Web Independente, ele foi eleito o craque do jogo. Assim, né? Jogou muito bem mesmo. É, um jogador que apareceu bola, né? Pena que não pode jogar Libertadores pro Grêmio, né? Que já estava inscrito pelo Corinthians, não pode não atuar. sei se pena, porque o Cortez é melhor que ele. Mas seria uma sombra, né? É. Porque hoje a sombra é o Marcelo Oliveira. Né? E o Marcelo Oliveira, como zagueiro, tá indo muito melhor que como lateral esquerdo já. É como zagueiro fica ali, joga. É que ele não tem que. Um lado, ele mete pro outro, dois pra frente. Ele não tem que se expor como zagueiro. Chegar à linha de fundo e cruzar não é mole. Não, o pior é chegar na linha de fundo, cruzar e ter que voltar, né? Mas os dois, né? É? O Cortez também não sai nada. É, o Cortez é. O Cortez fez uma boa Libertadores, ainda tem aquela esperança. ano passado. É. Ele teve uma boa fase. Aí pênalti, né? Claríssimo. Sabe que o juiz deu uma titubeada, né? Quem marcou foi o árbitro de Mas trás, pelo amor de Deus. Mas também se ele não enxergar aquele pênalti ali Mas que a lavrada 15 ele centímetros deu. dele. Sim, mas o juiz tinha que enxergar, né? Sim. Ah, mas o juiz teve toda a movimentação no meio da área. Muitos jogadores estavam na frente dele, né, Rec? E o Alisson entra bem sempre, né? Só que agora começou, né? Mas estou dizendo, ele é um jogador interessante. O Grêmio fica com Não ele, gosto né? muito dele, mas ele tem contribuído. Ele já é contratado do Grêmio? Não, emprestado. Não, né? Empréstimo. Eu acho que o Tony Anderson não fica, né? Mas ele... O Tony Anderson, não, acho que o Alisson veio definitivo. Não, o Tony Alisson vem em definitivo Isso. com um percentual do Cruzeiro e o Tony Anderson é que o Isso, Grêmio tem que isso. pagar um valor para ampliar os direitos econômicos e permanecer com o atleta. O Grêmio ficou bravo e tal, e aí eles acabaram facilitando a vida do Tony Anderson, que eles diziam que era craque. E aí todo mundo perguntava, mas o Mano Menezes era um burro depois de velho. É. Mas não, é que o Tony Anderson não pode jogar de falso 9, né? Ali não é a dele ali. Pelo que falam os que conhecem mais, ele não pode jogar no Grêmio. Porque comum por comum fica com os da casa, né? Exatamente. Apesar que aqui Mas só, né? o Grêmio vai pagar por ele. Porque repassa por 2, 3 milhões vai para a pagar. Arábia. Ainda mais se o Renato ficar, né? Ah, não. Sabe que tem uma revolução dos veteranos, né? Queriam todos antecipar a renovação, temendo perder o padrinho, né? Fizeram uma revoluçãozinha semana passada. Já voltamos. Projeto Casa Nova Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também no financiamento direto. Casas maravilhosas. Qualidade superior, melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabe no seu bolso. Faz o orçamento e acerta lá com o Fernando. Pode ligar agora. Casa de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações 3596-1048. Plantão de vendas 98631-7709. Pode ligar agora, está aí o telefone na tela, já acerta tudo com o Fernando. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Hotel Embaixador, o mais tradicional de Porto Alegre. Reservas 3215-6600. Você envia e-mail para reservas@embaixador.com.br. Ali diz que assistiu aqui na Uber TV e ganha mais 10% de desconto adicional. Marque sua convenção também lá para o Embaixador. Dog do Éder, o melhor cachorro quente da região. O sabor da vida depende de quem tempera. Bem ali, da Coronel Bordini, esquina com a 24 de outubro, em Porto Alegre, próximo aos Correios. Bateu aquela fome? Procure o Dog do Éder. Ao dizer que viu este anúncio aqui no preliminar, tem promoção especial. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133. fache.com.br. Brasil de Pelotas vai se salvar, professor Tristão? Olha, Tem ganhado o Oeste agora em casa. Ele conseguiu dar uma respirada agora com essa vitória aí. Mas tá ameaçado. Juventude mais que ele, né? Tá um pouco. Tá o risco próximo a 50%. Tá? Uma moeda para cima praticamente o Brasil de Pelotas.
Mas já teve pior antes dessa vitória. E o Juventude não, o Juventude está com mais. Eu nem publico no site, mas eu tenho calculado. O Juventude tem 28 pontos, né, o 29, e o Brasil tem 31. Né? E o Brasil de Pelotas, ele joga contra o Oeste agora em casa. Se ganhar, vai a 34 e não passa de ninguém, né? Sim, mas só dá um... encosta no Oeste. Certo. Então, de novo, é jogo de 6 pontos. Lá em Pelotas o pessoal está confiante. A gente transmitiu o jogo contra o Farroupilha, o pessoal das rádios lá de Pelotas falaram, não, o Chavante não cai de jeito nenhum. Esse jogo do CRB foi chave, que ele ultrapassou um concorrente direto, né? Sim. Então... botou o CRB na zona. E a dificuldade pro Juventude enfrenta o Atlético Goianiense fora, o Atlético Goianiense que está no G4. Qual é a pontuação aí dos dois gaúchos? O Brasil de Pelotas é o 15º com 31 e o Juventude é o 18º com 28. Acima do Brasil, o 14º, que é o Oeste, tem 35 pontos. E aí vem o Batalhão com 35 ou 36 pontos. Todos olhando para baixo, querendo distância. É complicado. É uma lástima isso. Agora de novo, né? O que é a força da dupla Grenal? Eu fico impressionado com isso. Fico impressionado. Porque não é a força do Estado. Tu vê que o nosso futebol do interior é fraco, né, Vitor? O Ipiranga se manteve. Mas a duras penas. Mas o Caxias não consegue subir, o Juventude não está conseguindo se manter. Né? O Brasil, pensei que ia dar uma arrancada um pouco mais, se estabelecer na Série B, mas já foi lá para baixo. E eu que acompanho há tantos anos, sei que quando o time fica ali na zona intermediária um ano e não vai lá para cima, o ano seguinte ele já vai lá para perto ou cai de divisão. Pode ter um mini gauchão na Série C ano que vem, né? Tem o Ipiranga, o São José, pode ter Brasil e Juventude. E o Noveleto ninguém torce para isso, né? Que no outro ano tem um mini gauchão na Série B. Nem os próprios São José. O Jacques falou que não quer, porque aí aumenta a dificuldade do grupo, né? Tem menos viagem, mas fica lá difícil. O Noveleto vai para a CBF, não vai? Vai. Está eleito já. Quem vai ficar aqui? É o Luciano Ox. Vai ser feita uma eleição, mas o candidato é o Luciano. É o Luciano, eu conheço ele. Joga basquete, então. Não, bacana. Mas eu não sei. Não sei qual é o futuro do futebol gaúcho como um todo. A dupla Grenal não sei. É uma religião, né? Então tem sucesso, mas o resto, Campeonato Gaúcho, complicado. O Campeonato Gaúcho ficou... se não tem um clube diminuído, né? Ficou diminuído. Por exemplo, o São José tem uma parceria com empresários ali, né? Uma empresa que banca o futebol, consegue se destacar. E tem uma coisa que nós não estamos dando conta. E organização também. A televisão está segurando o futebol do interior e a televisão está diminuindo de tamanho. Inclusive na Europa já estão transmitindo pelo Facebook. E aí tem que haver uma organização nossa aqui para chegar nesse ponto, né? E aí eu não sei como é que vai ser. O italiano é só no Brasil só passa por um aplicativo pago. Pois é. Só em inglês ainda na narração. Professor, o senhor quer homenagear o Ricardo Vidarte, né? Sim, nosso amigo, né? Muito. E uma pessoa, um grande amigo que a gente perdeu esse ano. Então, realmente quero dedicar essa minha participação aqui ao amigo Ricardo Vidarte, que eu sinto muito a falta ainda, né? É um amigo que eu conquistei no futebol e através dele conheci muita gente, né? Então é com tristeza mesmo que eu lembro do Vidarte e talvez o ano que vem já esteja mais tranquilo, mas eu realmente quase todos os dias me lembro do Vidarte. E participava muito do programa. Não, ele me ligava, horário que ele pessoalmente, independente, me ligava para conversar outras coisas e bom, que tu tenha sucesso lá na substituição. Valeu, obrigado, professor, obrigado, Maurício. Obrigado, Juliano. Valeu, boa tarde. Até às 19.